tem um negócio incrível ali que tá dando muito dinheiro. Cara, não quero. O tanto de casas de aposta que nos procuraram, cara, não faz muito sentido pra E mim. você viu, né, até uma das primeiras que a gente teve proposta também foi casa de apostas. E não faz sentido a gente falar de educação e divulgar casa de apostas, Não né? fa- é, E aí hoje você tá vendo o tanto de problema que tá dando com jogos, com pessoas que estão caindo porque estão vendendo jogos, enfim. Então assim, uau, né? É nessas horas que você vê, no início, quando você recebe a proposta, você fica, pô, vou recusar isso. Porque financeiramente, pô, em termos de negócio é muito viável. sim. Geralmente é assim que acontece, É, né? E aí você fala assim, cara, mas meus princípios valem mais do que isso, exato. né? É. Porque Então, não é tudo sobre dinheiro, né? Acho que. deve ser uma puta responsabilidade também com um monte de É, jovem, né, que está ali na sua exato. comunidade, cara, você influencia diretamente centenas de milhares, né? E eu acho que tem uma virada de chave também que depois que você aprende o caminho pra fazer dinheiro, aí o próximo passo é, tá, então não é dinheiro. Dinheiro, beleza, mais ou menos, né? Mas você tem um caminho que, cara, se eu consigo oferecer um bom produto para uma audiência que quer consumir esse produto, bingo, você já fez É dinheiro. o dinheiro, né? Tá feito. Tá, Então sim. você tem um caminho que você trilha e aquilo ali no final das contas vai dar plim plim. Agora, não é só dinheiro, cara, como eu tô impactando essa galera, eu tô fazendo bem, eu tô fazendo mal, como eu contribuo, entende? Então, quando a gente define que o nosso objetivo, a nossa missão é fazer com que os gamers, porque essa é a nossa comunidade, essa é nosso cliente, para que os gamers eles upem não só no game, mas na vida também, eu acho que é para esse caminho que a gente está indo. Então, eu não abraço todo mundo, eu não consigo salvar o mundo inteiro, mas acho que a nossa missão como empresa, como negócio cara, vou fazer tudo que eu puder para que aquele cara upe também na vida, para que a vida dele ascende, para que ele consiga, sabe, forjar também aquela comunidade gamer Sim. para ela ir para um. E deixa eu, aproveitando isso que você tá falando, quando eu tive em Belgrado com o Code, a gente conversou muito sobre mercado, sobre esporte eletrônico. Eu lembro que em 2020 já tinha dado um up muito grande no Brasil, assim, que era o ano que eu tava lá. E já tinha aberto muitas portas no Brasil, já tava se falando muito mais disso, já tinha muito mais audiência nesse mercado de esporte eletrônico. E eu lembro que o Code, cara, ele me deu uma visão que até então eu não tinha. E eu fiquei assim, tipo, de queixo caído. E talvez por você fazer parte disso, você vai conseguir até me trazer mais informação. Mas ele me falou o seguinte, Vini, por que o jogador de futebol hoje ganha muito dinheiro? Porque o futebol hoje é um dos esportes mais assistidos no mundo. Né? Tem muita audiência. Sim. Então isso que é o fator determinante para ligar muito dinheiro. Aí ele falou o seguinte, ó, daqui 10 anos, cara, não sei especificar o tempo, mas eu sei que isso vai acontecer. O atleta, o cara que mais vai ganhar é o atleta de esporte eletrônico. Porque é o canal onde mais vai ter audiência. E aí eu falei assim, cara, faz total sentido. E Total. tá caminhando pra isso. Você vê que tem um caminho pra isso, até ou ganhar tão bem quanto, ou ganhar. Você tem essa percepção também, cara, estando diretamente no. Total. Eu acho que, assim, cada vez mais cresce e cada vez mais é incrível isso, porque é o que você falou no começo do nosso papo aqui. Antigamente não, isso aí não dá dinheiro, né? As mães diziam, não dá dinheiro. E isso vem mudando cada vez mais. Então, o cenário de games, a gente tava na BGS e assim, foi uma virada de chave incrível pra mim. Eu nunca tinha ido na BGS e sabia que era uma feira incrível e tal. E aí, esse primeiro ano a gente teve a oportunidade de estar, né? Chegou pra gente uma oportunidade de ter um stand lá. E a gente foi. E assim, foi uma virada de chave pra mim ver, porque assim, é um público absurdo, consumidor, que tá ali e apaixonado por aquilo. Né, o que você falou do futebol. Tem um público muito grande e um público apaixonado. E você vê que é a mesma coisa que já. Não é que vai. Acho que pode melhorar cada vez mais, mas é uma coisa que já tá rolando muito. Você vê multimilionários, entende? Do cenário dos jogos. Não é um, não é dois, mas é uma galera. Não, é o mercado que mais cresceu nos últimos 5 anos pro esporte Exato. eletrônico. É absurdo. É Que absurdo. loucura. E aí, e você, assim, agora acho que você vai me dar uma percepção de negócio que é muito legal. O que você vê que tem de oportunidade nesse segmento ainda que não é explorado, cara? Cara, eu acho que o mercado inteiro. Eu vou te dar um exemplo, ó.
Nós estamos startando um projeto com um amigo e sócio, Stanley, que é o Boost Gamer. O Boost Gamer é um energético em gel, tá? Que você, sem cafeína, muito mais saudável, que você consome. Olha só, o gamer ele já consome energético, tá na sua grande maioria. E a gente tem uma comunidade que durante o mês 400 mil pessoas únicas passam por ali. Então assim, se 400 mil pessoas gamers estão passando por ali e você oferece um produto que ele já consome, bingo, oportunidade. Essa comunidade, essas 400 mil pessoas, elas também querem aprender a ganhar dinheiro com a internet, elas querem aprender você percebe? A ascender se desenvolver. De vida, se desenvolver. Então, tudo que permeia esse público é uma oportunidade de negócio, entendeu? É uma oportunidade de negócio. Então, acho que, cara, tá só no começo, tem muita coisa pela frente, que o mercado de games é um bebê ainda, né? Nem nasceu. É muito assim, já é incrível. Tá nos 9 meses, né? Já conseguimos incrível, saber e tal, mas tem muita coisa pra explorar. Porque, cara, eu tenho uma dúvida, assim, que pra mim isso não é muito claro ainda, né? Eu consigo enxergar mais a parte do branding, a parte da audiência, mas como que, por exemplo, uma organização, uma marca ganha dinheiro tendo um time de games, cara? Mas aí, Vini, acho que se encaixa na mesma premissa. Se um time ele tá ganhando ali os seus campeonatos, tá ganhando ali quer dizer que ele começou a ter e você tem gente mostrando ele ganhando. Entende? Porque, por exemplo, nós estamos aqui fazendo esse papo, mas tem câmeras nos vendo aqui agora e o pessoal tá assistindo através do YouTube, através do TikTok, enfim. Então tem uma galera acompanhando isso. E o time, ele tá ali jogando, ganhando, mas também tem visibilidade em cima daquelas vitórias dele. Quer dizer, tem gente vendo. Quando eu coloco uma camisa da BMW, por exemplo, aumenta o valor de marca. Percebe? Quando daqui a pouco eu quero lançar a própria camisa do time, você tem um faturamento em cima disso. Percebe? Quando, por exemplo, o público que está consumindo ali é um público que gosta de lanche. E aí eu venho e falo, gente, McDonald's. Entende? Ou Burger King. Você percebe que, tipo assim, tem um canal muito grande de conversão, de fato, para as empresas. Então, é parte da mesma premissa, do que pode ser um bom negócio, dependendo do que você vai entregar para essa audiência. Sim. Então, para ver se eu entendi, esse time, essa organização, ela gera primeiro a audiência e o negócio é com o que você entrega para isso. E é basicamente isso. Eles até ganham, né? Mas não é o que sustenta, não é o business, não é o core, né? Tá longe da entendi. Grande. Então o lance... Cara, e o mundo tá caminhando para isso, né? Cada vez mais você vê que o dono da audiência é o cara que meio que, tipo, manda na grana, assim, né? Exato, porque produto sempre vai ter. Produto é o de menos. O que vai ser? É uma correntinha que a gente vai vender com o logo do time? É uma camisa? É um evento na feira tal? Isso aí, assim, aí é de menos. Aí Sim. Não vai faltar. Agora, quantas milhões de pessoas, quantas mil pessoas vão ver? Esse é o desafio, construir essa audiência. Exato. Tá, então hoje eu acho que isso também é um pilar muito legal, cara, até pra gente comentar aqui, que eu acho que a premissa de qualquer negócio hoje é o cara ter uma forma de construir essa audiência. Porque se a gente olhar, Vini, vamos usar aquele jargão, mas é verdade. Uber não tem um carro e é a maior rede de táxis do Brasil, do mundo. Né? Você percebe, o Airbnb não tem um hotel, mas no final das contas o produto tá lá e pode ser um carro para te levar do ponto A ao ponto B, pode ser um espaço para você se hospedar, mas aí o produto Agora, quantas pessoas estão abrindo o Uber todos os dias? Quantas milhões de pessoas estão abrindo o Airbnb quando vão fazer uma viagem? Entende? Então, isso aí... Todo o resto é resto, acho que... E hoje a vantagem do que 10 anos atrás, por exemplo, é que hoje você comprar audiência ficou muito mais barato, porque antes só tinha TV e rádio, total. E revista e jornal.
Então ficava muito caro pra você comprar, né? E hoje você consegue comprar nichado ainda, né? Consegue escolher, né, Exato. o público. Acho que é o grande lance. Eu acho que esse é o maior desafio. Eu acho que o negócio hoje, pelo que eu entendi das pessoas que passam aqui, cara, é você... Primeira coisa é pensar, beleza, tem um produto fantástico, mas eu acho que isso é básico, né? Eu Sim. acho que hoje você ter um produto ou um serviço bom pra entregar é uma premissa básica. Total. Mas o primeiro desafio de conseguir tornar esse produto ou esse serviço escalável a ponto de você conseguir fazer dinheiro com ele de fato, é você entender como que você vai criar uma audiência para conseguir falar desse produto. E aí tem N formas, né? O que funcionou para você, cara? Você fala na captação de... Porque quando você criou, por exemplo, lá que você começou a desenvolver, você não tinha audiência, certo? Sim. E aí como é que é esse processo de você construir a sua audiência? Como que foi para você? Cara, pra mim, uma das grandes sacadas foi influenciadores. Influenciador. No nosso mercado em específico, existe também como se fosse um Google com essas cidades. Tá? E aí é um leilão também. Assim, quem paga mais fica no topo dessa lista. Então, foi e que é até hoje, inclusive, as grandes dois caminhos de tráfego. Mas, assim, eu tenho alguns amigos que patrocinam... vou dar um exemplo. Por exemplo, o fato de a gente ter ido na BGS e ter colocado o stand na BGS, além de percepção de marca, de aumentar sabe, o jeito que as pessoas olhavam para a marca, houve esse upgrade nesse caso, mas vários clientes nos viram na BGS e começaram também a consumir o nosso serviço nessa época. Então, assim, é um caminho também. Na minha opinião, no meu business, influenciador e o Google ali é o que funciona melhor. Tá. Mas isso, além de gerar cliente, gerou também uma percepção de marca. Então, isso funcionou para mim. Mas aí, Vini, tem uma coisa que tem que levar em consideração que, na grande maioria dos negócios, acho que são raras exceções, esse cliente se paga na primeira vez. Então, por exemplo, eu tô gastando para conseguir cliente hoje. Cara, eu tomo prejuízo no primeiro momento. E aí entra um pouquinho daquela premissa de você ter dados e saber, poxa, tá, esse cara aqui ele vai gastar, hoje ele comprou a primeira vez, mas ele fica em média 6 meses comigo, gastando R$100 por mês. Então ele gastou, né, 6 meses, 100, R$600. Tá, quanto eu tô pagando? Porque às vezes eu vou pagar tipo R$150, um exemplo, para conseguir esse cara, que ele vai gastar só 100 no primeiro mês. Aí você fala, poxa, perdi 50. E aí? Então, aí entra toda a metodologia de growth, né? Mas aí entra... Mas você já tá ciente que isso pode acontecer. Não, isso acontece já. Tá. E aí, só que aí você tem que, sabe, com tecnologia, saber, cara, qual que é mais ou menos a média de tempo que ele precisa ficar. Que ele vai ficar, porque já tem uma média que, sim, na média, a galera fica tanto tempo e gasta tanto. E aí o grande desafio é, cada vez mais eu trabalhar para aumentar o tempo que esse cliente fica comigo, tá? Porque todo cliente um dia dropa, um dia sim, ele deixa de ser cliente. Então, quanto mais tempo eu consigo levá-lo comigo e quanto mais eu aumento o ticket às vezes que ele gasta, tá? É o que a galera chama de LTV, que é o lifetime value, a vida dele, quanto a vida dele gera. E então meu trabalho, né, como empresa ali é cada vez aumentar isso e diminuir o custo de aquisição de cliente. Quanto eu pago para ter esse cara. Tá, entendi. Tá, e aí o pau quebra. Aí que é o negócio de fato, né? É o que vai separar uma cidade ou uma empresa da outra. Exato, a capacidade que você tem de diminuir o custo de aquisição desse cliente. Exato. E a capacidade que você tem de fazer com que esse cliente permaneça mais tempo dentro do seu... Exato. Esse que é o que diferencia um negócio do outro. Mas uma coisa que sempre me gerou dúvida, assim, cara, até quando eu lembro que quando eu fui pra server lá com o Code, a gente tinha essa dúvida, assim, porque pra mim era um mercado muito, muito novo. O público é, na sua maioria, jovem. Certo. Ou seja, na sua maioria tem uma renda baixa ou quase nenhuma. É praticamente os pais. Como que esse cara gasta grana se ele não tem? Então, na sua grande maioria, tá? A gente pode levar em consideração... aí tem 2 pontos, tá? A gente não consegue generalizar isso, né? A gente pode ter uma... Mas, o que acontece? Tem esse público, né?
E esse público, beleza, às vezes ele não vai gastar 5, 10 mil reais, percebe? Mas esse público, ele é maioria. Então, na maioria, às vezes é 50 daqui, é 70 dali, e essa soma gera um volume, né? Sustentável. Porque se a gente olhar também uma corrida de Uber, você percebe? Não é tão cara. Tá, Entende? mas o volume de corridas... Exato, tá. faz sentido. Tanto que no final do mês, o seu cartão, quando você vai somar os Uber, mano, dá muito dinheiro, né? Exato. É verdade. De pequenos pedaços. É. Então tem isso, e contraponto também é que no meio dessa comunidade existem também pessoas que têm condições maiores, entende? Que tem... Tá, não é só jovem, né? Não é, Não. tipo, não é... Tá. Não, a gente Então- teve alguns clientes que já gastaram, o nosso top cliente teve que gastar uns 150 mil reais, um cara. Então, assim, tem esse público que tá lá.